Se eu deixar aqui, não acompanha, né? Vou apertar o fio. Eu sempre esqueço o fone. Ai, eu até tinha um. Ah! Tá pegando tudo. Tá bom.
A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma segunda aí com a graça do Senhor. Já agradecemos sua presença. Agradecemos aí por você estar sempre ligadinho conosco. Se você quiser ir encontrando, a nossa palavra de hoje é Deuteronômio 5:29. Então aproveita aí, vai procurando, já compartilha, manda aí nos seus grupos, no seu WhatsApp. Vamos espalhar a palavra do Senhor. Nos ajude aí seguindo nossa página, seguindo nossas redes sociais, para sempre ficar aí por dentro do nosso episódio. Hoje nossa convidada é a irmã Nega. A paz do Senhor, irmã Andriele. A paz do Senhor. Uma noite de bênçãos. Amém, em nome de Jesus. E aí você vai achando aí. Nosso tema é sobre coração disposto, né, irmã Nega? Temos que ter aí obediência, coração disposto e obediência, posicionamento. Sim. Envolve muitas coisas que nós vamos estar falando hoje, tá? Sim. Então vamos ler o nosso tema. Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bens lhe fosse a vida e os seus filhos para sempre. Vamos estar fazendo nossa oração inicial? Peço para você fechar seus olhos e ore conosco. Senhor, meu Deus, estamos, Jesus, mais uma segunda te agradecendo, ó Pai, por essa oportunidade de levar a Tua palavra. Senhor, que cada pessoa que está aí nos assistindo, cada família, meu Deus, que tirou esse tempo para ouvir um pouquinho da Tua palavra, seja alcançada, Jesus. Que a Tua palavra, que a Tua presença se faça real nessas lares, Jesus. Que o Senhor venha transformar, venha, Jesus, guardar cada coração, meu Deus, e que nós venhamos sair edificados daqui esta noite, que venhamos guardar a Tua palavra. Dai-nos, meu Deus, um coração puro, um coração obediente à Tua voz, ó Deus, que nós venhamos estar disponíveis para a Tua obra, Jesus. Faz, meu Deus, o Teu querer e a Tua obra em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. 5:29. Irmã Nega, para início, a senhora quer falar um pouquinho da sua vida, sua jornada aí? Vou falar um pouquinho, né, que faz muito tempo, né, que a gente tá nessa jornada aí, né, agradecendo a Deus sempre pela família que a gente tem, né, que nem pra quem não me conhece, né, se estiver me assistindo, sou mãe de 4 filhos, né, do Tobias, a Thaís, a Denise e a Vera Lúcia, né? Daí tenho 11 netos e 5 bisnetos. Então, para mim, já é uma benção a minha família, né? Sim. Ter essa família abençoada. Então, eu agradeço nessa noite, né, por o convite, né, que foi lançado novamente para mim, né? Agradeço do fundo do meu coração por eu estar aqui de novo com as irmãs, né, porque muitas das vezes a gente fica assim meia parado, meio lá, meio cá, né? Mas eu sinto que eu não posso ficar longe dos caminhos do Senhor. Porque Deus é muito importante na minha vida, né, irmã? E então eu agradeço a Deus, né, pelas irmãs terem confiado em mim, confiado nas minhas orações, né, que eu tenho feito. Muitas das vezes eu não posso fazer muito, né? Mas aquele pouquinho que eu faço é com muito amor para Deus, muita alegria, que eu faço de coração, né? Faço também oração para as pessoas. Agradeço a Deus, né, pelo meu fôlego de vida que Ele tem me dado, pelo alimento que Ele não tem deixado faltar na mesa de cada dia. Agradeço muito pela minha família, onde estão me acolhendo, né? Então, isso aqui para mim já é um motivo de muita alegria no meu coração, né? Falando em coração, né, André? Nós temos que ter um coração puro, voltado para o Senhor, né? Porque quando nós temos o nosso coração voltado para o Senhor, ali nós vamos se sentir alegre, né? Mesmo que o mundo lá fora talvez não goste de nós muitas vezes, mas Jesus é o mais importante na nossa vida, porque Ele sempre está com nós, né? Ele nunca nos vai abandonar, né, André? Então, nos momentos mais difíceis que Ele nos momentos mais difíceis. Eu
sinceramente, vou contar para a irmã um pouquinho. Outro dia atrás, né, eu tive um momento assim, Andriele, que passou um momento na minha vida que eu tive vontade de parar com tudo, sabe? Parar com tudo. Eu não vou mais, eu não quero mais. E daí eu pensei assim, eu não quero mais, não tenho nada contra a igreja, contra ninguém da igreja, ninguém me fez nada. E ali eu peguei e falei com Deus assim, eu não quero mais, eu não vou mais, não quero mais saber. E naquele momento que eu estava falando assim com Deus, Deus me deu uma força tão grande, de madrugada que eu acordei e eu fui falar com Deus. E naquele momento que eu falei com Deus, eu pedi um abraço para ele. Eu disse, ó Senhor, eu quero um abraço. O Senhor está comigo, o Senhor vai falar agora. Se o Senhor não falar, eu não vou mais para a igreja. Aí quando eu pedi aquele abraço para Jesus, né, que eu levantei meus braços para cima e pedi aquele abraço, ele falou comigo, eu estou contigo, não te desamparei nunca. Então ali foi o momento que eu refleti e pedi para Deus, não me deixe mais fora dos teus caminhos. Não me deixe, porque ali eu senti que era o inimigo querendo me tirar dos caminhos do Senhor, sabe? Até pensei besteira, mas no mesmo tempo Deus me deu aquela força, né? Então é maravilhoso, né? Quando Jesus chega nas nossas vidas, fala com nós, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida que eu tenho no caos, né, André? Já passei por tantas provas no meu caminho, nessa caminhada, mas eu creio que Jesus, ele me tirou lá do fundo do poço. E tem gente que fala, né, veio lá do fundo do poço, né, mas ele vem sem água, sem barro, sem nada. E eu vim com água e barro e tudo, irmã Andrea, e estou aqui. E Deus fez a transformação. Estou aqui para Deus, que Deus transformou a minha vida nesse momento, né. Então, para quem está me assistindo, eu creio que eu sou um milagre nas mãos do Senhor, sabe? Porque tantas coisas, irmã André, que eu passei na minha vida, que tem coisas assim que eu guardo para mim e Deus, sabe? Tanto que eu passei as provações, as lutas, e eu ali sempre quietinha, ali no meu canto, que nem eu causo, agradecendo a Deus pelas provas, pelas lutas, né, que Ele tem me dado. E Ele tem me dado força, irmã André, sabe? Ele tem me dado força, né, para mim poder seguir essa caminhada com a minha família. Eu creio que um dia minha família vai estar todos na igreja também, né? De Jesus. Através do meu testemunho, através das minhas orações, né? Eu sei que todo há um momento certo, né, na nossa vida, que Deus vem e traz a paz, traz a alegria, né, para nós. Então, tudo é um momento certo, né, irmã André? Assim como teve comigo, vai ter também com as outras pessoas, né? Com certeza. E como eu admiro muito a irmã André, não por nós estar nós duas aqui, sabe? Mas eu admiro muito a irmã, sabe? Porque a irmã é bênção de Deus na minha vida e na vida da minha família também. Então, eu agradeço a Deus pelas irmãs da igreja que têm orado, que têm prestado a confiança em mim, que tem me abraçado, que tem me dado força, sabe? Eu agradeço muito a Deus por isso, pela vida do pastor também, que muitas das vezes eu estou triste, estou nervosa, o pastor chega, não, irmã Negra, não é assim, vamos aqui, vamos ali. Então ele tem sido para mim um irmão verdadeiro, sabe? Aquele irmão que eu não tive, eu tirei o pastor como meu irmão. Sim. Então, é uma grande família, né? É uma grande família. Eu agradeço a vida dele, todos os dias, da família dele, porque eu fiquei 30 e poucos anos naquela família, né? E continuo na família até hoje, né? Porque eles me consideram até hoje, né? Então, para mim é uma honra eu estar aqui hoje, louvando o nome do Senhor. Eu passo a palavra para a irmã. A irmã Negra agora me deu uma curiosidade. Como surgiu assim, o seu chamado de ministrar? Foi assim, irmã André, eu estava no ministério, né? E daí quando eu tinha o meu esposo, ele não era um homem de se firmar em ministério nenhum. Ele não se firmava. Então eu, como para fazer a vontade dele, no caso que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Ela tem que ser submissa ao marido.
Então eu era uma mulher submissa ao meu marido, né? Só que quando eu perdi ele, né? Que daí ele faleceu, daí eu me firmei na igreja, né? E daí o pastor de Lamar já tinha essa igreja, né? Já tinha na casa da irmã Beta, que era esse trabalho lá, né? Sim. Ele não tinha igreja ainda, depois que ele conseguiu a igreja aqui, né? Então daí foi assim, o pastor de Lamar fez um convite para mim, né? Assumir o circo de oração, que era eu que assumi, né? Daí eu assumi o circo de oração aqui e comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar aqui na igreja. E daí aonde foi que eu consegui me firmar? A irmã Andriele foi aqui. Trabalhando, né? Trabalhando aqui na igreja, né? Não, que nem eu digo, não fazendo muitas coisas, né? Mas o pouquinho que eu posso ajudar, que eu posso fazer, eu faço, né? E então foi aonde foi que eu me firmei no ministério. Estou até hoje, né? Por o convite do pastor de Lamar ali, né? Que me convidou para trabalhar aqui. E surgiu assim o meu ministério. E daí, no começo, quando eu me batizei, eu não queria me batizar, mas daí quando eu conheci a palavra, daí eu me batizei. Daí com 15 dias eu fui batizada no Espírito Santo. Glória a Deus. Teve ali uma busca, né? Graças a Deus. Daí eu fui convidada também por um pastor, que era o pai do irmão de Lamar, para mim ir na igreja, que lá teria um presente para mim. Mas eu, como não conhecia a palavra de Deus direito ainda, né? Eu pensei que ia chegar lá e teria um presente, assim, material, né? E eu chegando lá na igreja, eles começaram a buscar lá o Espírito Santo, e foi aonde eu recebi, né? O Espírito Santo, e recebi o dom de cura. Glória a Deus. Para mim orar para as pessoas e as pessoas serem curadas, né? Então, você pensa na tua ideia, irmã Andriele, que foi maravilhoso para mim. Aquele momento, né? Eu recebendo o Espírito Santo, recebendo o dom de cura, né? Então, muitas pessoas não sabem, né? Porque eu não conto para ninguém, assim, né, irmã Andriele? Só que daí, quando eu oro e acontece o milagre, as pessoas ficam maravilhadas, né? Então, isso aqui é bênção de Deus, né, irmã Andriele, nas nossas vidas, né? Agradeço muito a Deus pela minha vida, né? Pela vida da minha família também, que tem me apoiado também, né? E pela vida das irmãs da igreja, né? Que tem apoiado também, né? O trabalho da gente, as coisas, né, irmã Andriele, que a gente faz. Né? Tá sempre aí apoiando. Sempre apoiando, pelo convite da irmã Andriele, sempre agradeço também, né? Então é maravilhoso, faço palavra para irmã. Irmã Negra, como a gente pode ter e manter um coração disposto, assim, para quando Deus chamar, a gente diz, eis-me aqui. Ter um coração disposto na presença de Deus significa, né? Assim, ó. Por exemplo, eu tô lá no meu lar, né? Tô lá. A irmã Andriele me chama, né? Ô, irmã Negra, vamos fazer uma visita lá em tal lugar hoje, né? Eu tenho que estar com o meu coração limpo, disposto, tranquilo, cheio de fé, cheio de esperança, né, irmã Andriele? Sim. E fortalecido o meu coração para mim poder chegar e passar para aquela outra pessoa, talvez que está passando um momento de dificuldade na vida dela, um momento que não tem alegria, não tem a paz. Então, o meu coração ele tem que estar sempre limpo, puro, na presença do Senhor, né? Ele tem que estar sempre disposto. Por exemplo, o pastor me chama, olha, irmã Negra, vamos em tal lugar. Eu tenho que estar com o meu coração limpo, eu não posso dizer um não, né? Eu não posso estar com ele cheio de mágoa, cheio de dor, né? Porque daí como é que eu vou transmitir para você, no caso, uma paz, uma fé, uma esperança, se eu não estou com o meu coração voltado para o Senhor, né? Então eu creio nessa palavra que você trouxe, André, que é uma palavra maravilhosa, porque se nós estiver voltado com o nosso Espírito Santo, ele é puro, ele é limpo, né? Então nós temos que estar sempre com o nosso coração ali preparado, né? Preparado para nós receber as coisas boas e as coisas ruins também, né?
Nós temos que estar preparados, né? Porque muitas das vezes, irmã Andriele, nós temos assim, como é que eu vou dizer para a irmã? Nós temos que o nosso coração, às vezes, não está preparado para nós receber uma notícia que não convém para nós, né? Muitas das vezes chega uma pessoa e até fala assim, ó, porque tu viu lá a irmã negra, é uma pessoa que não dá para confiar nela, vamos fazer uma comparação, né? Daí, se o meu coração não estiver limpo, não estiver puro na presença de Deus, cheio de amor de Deus, eu vou me entristecer na hora, né? Daí, Com certeza. e se o meu coração estiver limpo ali, puro, daí eu vou pegar e vou dizer, não é assim, eu vou orar por essa pessoa, eu vou levar essa pessoa na presença do Senhor. Talvez ela pensou a palavra, mas não é assim, né, irmã André? Então, nosso coração sempre ele tem que estar puro, limpo, na presença do Senhor, cheio de alegria, cheio de paz. E também pedir por discernimento, né, irmã Sim. nega? Porque às vezes vai surgir situações que vai vir para nos entristecer, para nos deixar fracos, nos fazer querer desistir. E a gente tem que ter o discernimento de entender que essas situações talvez nos afastem do Senhor. E aí a gente volta pro coração puro e diz, Jesus, tu tá vendo isso aqui? Me ajuda. É verdade. Porque se a gente não tiver um coração puro, a gente também não fica sensível à voz do Senhor, né? A gente precisa, Ele é o nosso guia. Então, é que nem a senhora falou, a senhora precisava de um abraço, orou e Ele lhe deu a resposta. Porque a senhora estava com o coração puro, com o coração aberto para ouvir. E eu acho que isso é muito importante, né? Nessa nossa caminhada, para aprender também uns com os outros, né? É verdade. Aí, pode falar. Que a senhora Mandriele, vai fazer 10 anos que eu estou na igreja, né? Nesse projeto de Deus. E eu não sei nada, irmã Andriele. Eu não sei falar, não sei pregar, não sei nada. Eu venho para aprender com os irmãos, aprender com o pastor, né? Então eu digo assim, eu gostaria de ficar no banco, sabe? Eu gostaria de ficar só no banco, ali sentada, ouvindo, né? Porque diz na palavra que é melhor ouvir do que falar, né? Mas de repente o pastor me chama, a irmã negra vai pregar, a irmã negra aí, né? Então daí, porque a gente sempre tem que estar, como eu digo, preparado, né, para as coisas, né? Então o nosso coração ele tem que estar sempre preparado para as coisas ruins, para as coisas boas desse mundo. Né? Meu Senhor. E que atitudes nós podemos ter para ter um coração puro, um coração assim, sincero, alinhado com o querer de Deus? Temos que ter muita paz, né? Muita paz para nós colocar uma sinceridade na nossa vida, né? Para quando as coisas ruins, né, vêm nós atrapalhar, nós afastados, né? Pedir para Deus afastar de nós, né? Porque se o nosso coração ele não tiver, que nem eu falei, ele não tiver puro ali na presença de Deus, né? O inimigo oferece muitas coisas, né? E daí nós vamos cair na tentação e vamos fazer coisas que não né, irmã André? Então nós vamos estar sempre andar na linha, né? Fazer as coisas certas, né? Porque, que nem eu digo assim, fazer as coisas certas, eu não faço e ninguém faz, né, irmã André? Só que a gente procura, né? O evangélico, ele procura andar na linha, né? Para que o povo lá do mundo não venha nós acusar, né? Falar as coisas, né? Porque o nosso inimigo é o nosso adversário para nós acusar, né? Ele acusa nós. E qualquer brecha vira uma acusação, né? Qualquer brechinha que nós der vira uma acusação na igreja, no meio da família de Deus, que eu digo, né? Então ali nós já vamos ficar entristecido, né, com o nosso coração entristecido. Então nós procuramos andar na linha, né? Procuramos andar na linha, né? Não fazemos tudo o que Jesus fez, no caso, porque santo é só Ele, né? Santo é Ele, honesto é Ele, né? Quem não tem pecado é Ele, né? Porque nós todas as horas nós estamos pecando, né, irmã Andrea? Todas as horas, às vezes até no falar com a pessoa, né? Às vezes nós falamos meio áspero, meio lá, meio cá, a pessoa já, né?
Então, Sim. na igreja também, às vezes, nós chegamos, né, com o nosso coração, né, às vezes cheio, né. Ai, tem dia que a gente chega assim, quebrado na igreja, né, irmã Andriele? Mas ali as pessoas olham pra gente, dão um abraço e a gente se enche já do Espírito Santo, se enche da alegria, da paz, né? Então é maravilhoso quando a gente faz isso, né, irmã Andriele? Não, tem que... Passa a Às palavra vezes pra mim. a pessoa nem sabe exatamente a situação que a gente chegou aqui, e aí ela vai lá. Eu digo que aqui é a igreja do abraço, né? Nossa, a gente adora um abraço. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa não sabe o como a gente chegou aqui, como tá nosso coração. E aí ela vai lá e dá um abraço, pergunta como é que tá. E aí aquilo parece que vai saindo aquele peso da gente, aquela tristeza, né? E é por isso que a comunhão, né, também é muito importante, a oração. Que nem a senhora estava falando, a senhora está há 10 anos nessa caminhada e mesmo com todas as dificuldades, a senhora se manteve firme, se manteve de pé e disse, eis-me aqui. Tem que pregar, vou pregar, tem que orar, vou orar. E a gente aprende muito, assim, a gente que é novo na caminhada, aprende muito com a senhora, né, dessa força, dessa perseverança que a senhora tem. Porque a senhora recebeu o dom da cura, então eu imagino que o peso espiritual também veio pesado sobre isso, porque... Bem pesado, né, Adriana? Por o seguinte, porque se tiver uma pessoa doente e eu não orar para aquela pessoa, a carga fica sobre mim, né? Fica sobre mim aqui, né? Daí, que nem muitas vezes Deus me mostra, né, que eu tenho que orar, que eu tenho que falar, né? Então eu tenho que chegar e falar. Olha, que nem esse dia que eu te falei, né, que eu não queria mais, né, que eu ia largar, né? Daí eu cheguei aqui na igreja, daí eu disse assim, mas eu vou na sexta-feira na igreja, que eu falei uns quantos dias sem vir. Eu vou na sexta-feira na igreja e eu quero ver quem é que vai me abraçar lá na igreja, quem é que vai me apoiar, né? Daí eu cheguei assim, porque eu não tenho nada contra ninguém, irmã Andriele, eu sou uma pessoa muito limpa, muito pura no coração, né? Então eu pensei, daí eu cheguei aqui, a primeira pessoa veio me abraçar, irmão Bete, bem alegre ali, sabe, pastor. Daí já desceu do carro falando comigo, assim, aquilo me alegrou, aquilo me abriu o coração. Sim. Eu vi que Jesus não queria que eu largasse, né, largasse tudo. Daí eu pensei assim, eu não vou largar, eu vou continuar, né, nessa caminhada, porque de ministério aqui eu tenho 10 anos, só que eu me batizei com 33 anos, né? Então faz muito tempo, né, e eu fui muito rebelde no começo, sabe, irmã Andriele, da minha conversão. Vou te contar um pouquinho. Eu fui muito rebelde, sabe, ali nos primeiros passos que eu estava dando ali, sabe, eu achei que eu podia fazer tudo com Deus e Deus ia se agradar de mim, né? Só que eu me enganei ali, sabe, me enganei. Porque eu brinquei umas vezes com Deus e Deus me cobrou feio, sabe? Daí eu peguei assim, sabe? Eu disse, eu não vou mais nessa igreja. Eu não vou mais fazer nada. O que eu quero agora? Eu nova. Naquele tempo eu era nova ainda, né? Sim. Digo, o que eu vou fazer na igreja? E eu tinha meu guri, o Tobias, pequenininho. E Deus me cobrou. Deus botou ele lá no fundo do hospital, lá na cama, lá, sabe? E ele não tinha mais jeito. O guri estava desenganado já dos médicos. Sim. E daí foi aonde que eu pedi perdão para Deus. Me ajoelhei na frente da caminha dele e gritei por socorro de Deus, que eu não ia mais desobedecer a Deus, né? Que ele me desse meu filho de volta ali, né? Que ele disse que não tinha mais solução, né? E na mesma noite ali eles fizeram todos os exames de novo nele, né? E daí no outro dia eles disseram para mim, olha, o nenê vai dar alta. Disseram para mim, né? E daí eu disse, ó, Jesus, eu não quero mais teimar. Eu não quero mais ser desobediente, sabe? Porque eu pensava assim que eu podia fazer com Deus o que eu fazia com as pessoas na causa, né? E não, Deus não é brincadeira, né? Então eu digo assim, ó, eu posso brincar com a irmã, eu posso brincar com qualquer irmão, né? Uma brincadeira suave. Só que com Deus, não. Com Deus ninguém brinca, né? Com Deus é sério. Deus é sério. E daí Deus me cobrou tão sério, sabe? Que eu fiquei assim, eu fiquei sempre pensando na minha vida assim. Eu não vou mais desistir dos caminhos do Senhor. Venha a luta que vier, eu vou sempre ficar ali, né? Vou sempre ficar ali.
Ó, eu fiquei ali, que nem até testemunho, né, que o pastor me acompanhou, as irmãs aqui da igreja, andei até de muleta, né? Então, ali também foi um pouco da minha desobediência com Deus, né? Aí quando eu cheguei, que nem eu tenho um ditado assim, quando a gente chega a cabeça na tronqueira, daí não tem, né? Daí a gente recebe. A gente reconhece né? Daí a gente reconhece o erro, reconhece que a gente está errado, que o pastor não tem culpa, que as irmãs não têm culpa, que o erro está em mim, não está na irmã Andriele. E eu que estou fazendo errado, né, irmã Andriele? Então pensa na tua ideia. Eu pegar e dizer assim, não, eu não vou mais lá na igreja porque eu não gosto da irmã Andriele, mas onde é que está o meu caráter de cristão daí, né, irmã Andriele? Não tem isso, né? E então, muitas vezes, a gente tem que levar, sabe, que nem eu digo assim, ó, uma chibatada, né? Pra gente agarrar jeito, né? Que muitas das vezes a gente é rebelde mesmo, né, André? A gente é rebelde. Tem situações que... Então a gente tem que às vezes levar uma chibatada para aprender, que nem eu aprendi muito, sabe? Na minha caminhada, que eu tenho andado assim, né? Eu aprendi muito, muito com Deus, sabe? Assim, eu peço para Ele me dar discernimento, peço para Ele me dar paciência, né? E Ele me dá, sabe? Me dá paciência. Às vezes a gente tá, né? Deus dá uma paciência bem grande, né? Para nós vencer, calma, minha filha, respira fundo. É que nem a senhora estava falando da rebeldia. Eu tenho na mente, agora, né? Porque antes eu também era um pouquinho rebelde. Mas eu tenho na mente que quando a gente se batiza, que a gente toma a decisão de servir a Cristo, as nossas vontades são nulas. Porque a gente não vive mais pra gente, a gente vive pra Cristo, né? A gente vive pra dar o exemplo de como ser cristão, de buscar, de orar. Porque a nossa vontade já não vale de nada. A gente se batizou, a gente reconheceu que sem Deus a gente não consegue. Então, não adianta muito a gente se batizar e aí Deus diz, vem pra direita. A gente, não, quero ir pra esquerda. Daí lá na frente a gente acha ruim da coisa acontecer. E a gente, tinha que ir na direita. E, quer ver, Madriela, eu vou te contar também um pouquinho. Quando eu me batizei, com 33 anos, eu morava lá no fundo da Vila Nova, sabe? Eu morava lá, né? Então lá daí eu me batizei, daí depois que eu tive aquela desobediência, daí que eu voltei a vida em ordem, eu disse assim, não, agora eu não brinco mais contigo, Senhor. Daí foi aberto um ponto de oração na minha casa. E daí eu não sabia orar, sabe? Eu não sabia orar, não sabia louvar, nada assim. Que nem até hoje eu não sei nada. E daí eu comecei aquele ponto lá na minha casa, eu orando para as pessoas. Imagina, eu orando para as pessoas. É o seu começo, né? Já foi começo, trabalhando. Né? E daí nós pedimos para um pastor lá fazer uma campanha. Lá na minha casinha velha lá que eu tinha. Daí era mesmo uma lona lá, assim, sabe? Encheu de gente lá. E daí tem pessoas que se batizou, que aceitou Jesus dentro da minha casa lá. Glória a Deus. Então até hoje no ministério que eles não arredam o pé de lá, dessa igreja, porque eu que ganhei eles para Jesus. Então é uma honra para mim. Claro, né? A senhora vê que toda aquela dificuldade, todas as lutas que a senhora passou, teve resultado, Teve né? resultado. Foram almas salvas, almas que encontraram Jesus, e eu creio que foram transformadas, né? E é isso aí. Por isso que vale as chicotadas às vezes, Vale né? A gente pena, olha é. e diz, não, mas é resultado, né? É resultado das nossas orações, né? E daí teve uma vez também, a irmã Andriele, que eu não sabia orar nem nada. E uma pessoa chegou com a guria praticamente mortinha, assim, uma menininha, sabe? Era do tamanho dessa tua, assim, nos braços. E disse assim, chame lá aquela mulher lá, aquela hora para as pessoas para orar para minha filha, que ela tá morrendo, a menina. Sim. E eu cheguei e eu disse, mas o que eu vou fazer se eu não sei nem orar, meu Deus? Mas daí eu cheguei, a mulher com a criança daquele jeito, eu peguei a criança e ergui para cima e apresentei para Jesus. Eu disse, ó Jesus, tome nas tuas mãos, porque eu não sei fazer nada, eu disse, né? A menina respirou e voltou, ela tinha se afogado, a menina. Tava morrendo afogadinha, a menina. Então tu pensa bem, André, que daí naquele momento ali eu vi que Deus era tremendo, né?
Deus podia fazer milagre ali naquela hora, né? Foi um grande milagre que Deus fez Com ali, certeza. né? Aquela criança ali, né? Então, daquela hora em diante ali, eu comecei a botar mais a minha vida em ordem. Comecei a orar mais, comecei a buscar mais de Deus, né? Que nem eu faço agora, né? Que nem diz o outro. Agora que eu tenho que buscar mais e mais, ainda que eu estou na igreja, firme, tudo, né? Então, naquele tempo ali eu era nova, né? Não sabia muito, era recém começando, né? E Deus já me dava aquelas provas ali, né? Para mim orar para as pessoas. Às vezes de madrugada as pessoas chegavam na janelinha do meu quarto, batiam, irmã Negra, vamos lá orar para a mãe, que a mãe está doente. Sim. Vamos lá orar para fulano, que a fulano lá está precisando. E ali eu ia, não tinha preguiça de ir. Que nem hoje. Hoje, do jeito que eu tô, que nem o caso ainda, se tu chegar lá na minha casa e dizer, irmã Negra, amanhã nós vamos fazer uma visita em tal lugar. Se ela tá pronta aí, tô pronta para ir, nem que eu vá mancando uma avó. Viu? E hoje em dia, talvez muitos milagres não aconteçam pela ferraza. Que às vezes, até a gente, né, dentro da igreja, às vezes chega aqui, tipo, nossa, mas, meu Deus. Só que é como diz, né, que se a gente tiver fé do grãozinho de mostarda, as coisas acontecem. E às vezes o que falta é esse grãozinho na nossa vida, né? Às vezes, assim, em pequenos detalhes do nosso dia, a gente diz, meu Deus, isso não tem jeito. E cadê a nossa fé, meu Deus do céu? Que nem a irmã começou nesse ministério, a irmã não era batizada ainda, né? Não. Então agora eu vou contar uma palavra, um testemunho aqui para a irmã. É tipo um testemunho, sabe, irmã? Quando a irmã começou aqui nesse ministério, a irmã começou aqui, a irmã não dava, fazia modo causa confiança pra gente ter uma comunhão do Espírito com a irmã, né? E daí eu pensava assim, mas essa guria aqui não quer saber, né, de abraçar a gente, de ter comunhão com a gente, né? Mas eu vou orar em favor dessa guria, um dia essa guria ainda vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, eu dizia, sabe? E eu comecei aquela luta espiritual, sabe, em favor da irmã Andriele, né, que não por Deus ter levado, mas eu considerava muito teu pai, sabe, era um homem de Deus também, né. Eu pensava assim, a irmã Andriele, ela não quer ter comunhão com a gente, né. E daí, mas eu não falava nada para ninguém, eu orava sempre para a irmã, né, eu orava de um dia, eu quero sentar, conversar com a irmã, sabe, eu achava importante o jeito da irmã, sabe. E daí fui orando para a irmã, sabe? Fui orando para a irmã. E eu agradeço. E um dia daí eu estava orando, já fazia acho que mais de um mês que eu orava para a irmã. E daí um dia eu vi que a irmã chegou aqui e me abraçou e sorriu para mim, sabe? Eu agradeci a Deus naquela hora, sabe? Eu disse como é maravilhoso as orações, né, da pessoa. Sim. Mas eu orei ali para a irmã, sabe? Eu pedi para Deus, usa essa pessoa, meu Deus, que ela vai ser um vaso muito abençoado nas mãos de Deus, né? Porque, que nem diz a irmã, muitas das vezes nós chegamos na igreja, nós não sabemos o que está se passando, né, nas nossas vidas, nos nossos corações. Sim. Porque muitas vezes nós temos luta, nós temos prova, né? Mas quando Deus dá uma prova para nós vamos vencer. Com certeza, porque a mesma coisa, a irmã estuda, né? A irmã está estudando aquela prova ali, a irmã está estudando ali com aquela força, com aquela fé, que a irmã não vai tirar um vermelho, né, no fim do ano, né? Então a gente também, né, a gente está com aquela fé viva ali, que a gente vai orar em favor da pessoa e a pessoa vai se converter e vai vir para a igreja, né? Então isso é maravilhoso, né, André? Com certeza. E eu agradeço essas orações, viu? Hoje eu sou resultado dessas orações. Agradeço. Testemunho. Testemunho. E é que nem eu falei, na igreja, né? Eu ia na igreja, mas eu não tava na igreja. Sim. Pra ser mais. E aí, quando eu cheguei aqui no ministério, era que nem eu digo, na igreja do abraço, todo mundo abraçava. E nas igrejas que eu ia, não tinha essa comunhão, essa intimidade de abraçar. Então era a paz do Senhor, era isso. E eu tinha vergonha de dizer a paz do Senhor, porque eu não tava ali, eu não considerava nada, né? Que eu tivesse também, tipo, a paz do Senhor para dar pros outros. Então era meio assim. Mas e aí a gente, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo. Acho que foi o que, uns 2 anos depois que eu me batizei, né? Daí eu tenho uma foto no Facebook que eu vim receber o certificado e eu tava com uma saia assim, curta.
daí hoje eu olho e digo, meu Deus, minha filha não tinha um pano mais comprido. E é coisas que, claro, não julgando, entendeu? Porque quando a gente começa a vir na igreja, é claro que a gente não vai ter uma saia assim lá, longa, uma roupa, né, bonitinha nos conformes. Mas eu continuei vindo e olha só a transformação que Deus fez na minha vida. Acho que é muito assim, eu fui muito bem acolhida. Não foi tipo, a irmãzinha veio com a saia curta. Nossa, a irmãzinha veio com isso. Foi assim, um abraço e eu creio que assim como a senhora orou, muitas outras pessoas também oraram. Sim, e hoje a gente aprende que não é julgando a roupa da irmã, não é criticando. A insistência que se tenha. O brasileiro não desiste. Ô, irmã nega, e de que forma a gente aprende a confiar em Deus? Porque eu creio que, assim, né, nesses 10 anos a senhora foi aprendendo a confiar em Deus. Sim. Como que a gente... Confiar em Deus é assim. Por exemplo, tu tá com um problema na tua vida, né? Tá no teu lar, com a tua família, qualquer coisa que tu quer receber. Tu ora, ali tu determina, né? Tu determinou ali o milagre, a bênção na tua vida, né? E o milagre vai acontecer. Só que daí tu tem que confiar, né? Uhum. Você não pode bafemar, né? Que não vai acontecer, que você tem que ter confiança na tua oração. Convicção também. Que nem você falou pra mim domingo, né? Irmã Negra, às 7h30 eu vou lá te buscar. Uhum. Às 7 e pouquinho você estava lá. Uhum. Buscar. E eu estava confiando que tu ia lá me buscar, né? Então assim, é Deus com nós. Deus, ele quer que nós confiemos, né? Se nós entreguemos, uma vez uma mulher me disse assim, ó, eu oro pro meu filho, e a gente não recebe milagre. Eu disse assim, mas tu orou, entregou para ele, para Deus e confiou? Ela disse, mas eu não sei como é que deve ter confiado, se entregando para ele o problema e deixando ele resolver do jeito dele, né? Então Deus resolveu, daí depois ela disse assim, irmã Negra, eu deito na cama e eu durmo tranquila. Ela disse, eu entreguei para Deus o problema. Diz, Deus resolveu que meu filho não sai mais de dentro de casa, de noite. Ele chega de tarde, não sai mais. Então, ela confiou, né? Ela confiou que Deus é bom, né? E confiar em Deus também é aceitar que não vai ser a nossa vontade. Não. Né? Eu acho que tem aí uma chave muito especial para abrir assim a nossa mente. Que a gente pode até confiar. Por exemplo, tô com alguém doente, no caso meu pai, né? Ele teve câncer, ficou internado 22 dias. E eu não questionava, eu orava e dizia, seja feita a tua vontade. Eu acho que confiar isso. Mesmo que doa, mesmo que pra nós, assim, meu Deus, perder dói. Mas se for a vontade de Deus, Ele vai nos dar a força pra continuar. Porque não é o nosso querer, é sim o dele. E se Ele quiser levar, Ele leva. Se Ele quiser curar, Ele cura. E independente da situação, eu acho que nós temos que ter na nossa mente que é a vontade dele que vai prevalecer. É verdade, né, André? A vontade de Deus nas nossas vidas é assim, né? Ele faz tudo por nós, né? Então, que nem você falou, tá uma pessoa doente na minha família, né? Eu oro, né? Só que eu digo assim, Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha. Sim. Né? Que nem o meu esposo, né? Quando ele foi para o hospital, né? Que ele ficou doente. Eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, né? Porque eu não mando nada, né? Na vida, né? Quem mandei ele, ele que fez, ele deu a vida, ele tira a vida a hora que ele quer, né? Então a gente confia assim mesmo, é bem assim que a gente tem que confiar, né? E eu creio assim que nesse tempo que eu tenho 22, nesses 22 anos que eu vivi com meu pai, foi praticamente dentro da igreja. Então foi com ele que eu aprendi que as coisas de Deus são sérias, que quando a gente chega na igreja, pra gente ficar na igreja, prestar atenção e entregar o nosso melhor,
que não é pra gente ficar vai e vem. Às vezes eu ainda vou e venho, mas é porque daí eu corro aqui, eu corro lá, e eu pego isso e pego aquilo. Mas sempre que eu posso, que eu tenho a oportunidade de ficar sentadinho ouvindo, eu fico sentadinho ouvindo. E ele também me ensinou que é na simplicidade que Jesus se agrada. Não é que eu vim aqui falar bonito, cantar bonito, não. É eu abrir o meu coração e entregar assim, da minha alma pro Senhor, ele vai se agradar. E foi, claro, foi um legado que ele deixou e a gente aprende. A senhora quer ir para essa palavra agora? É verdade, quer ver, Andriele? Quando a gente vai, que nem às vezes, muitas das vezes me chamam ali na frente, né? A irmã Negra hoje vai louvar o Senhor, né? Uhum. Eu puxo daqueles corinhos lá, né? Então eu louvo, mas eu não sou cantora, eu não sou profissional para ir lá na frente cantar, né? Mas eu faço para Jesus, né? Uhum. E Jesus se agrada, né, Andriele? Na simplicidade é que vem o fruto da palavra, Sim. o fruto do amor, né? Para as pessoas, né? Então se eu for lá na frente e me aparecer lá, daí não sai nada, né? Eu não posso me aparecer. Não, tem que ser Me exaltar, sempre... né? Sempre na presença do Senhor. Então eu quero ler aqui com a irmã para deixar essa palavra, né? Para quem estiver nós ouvindo. Em Romanos 5, irmã Andriele, é onde fala assim: justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós tivermos fé, né, irmã Andriele, Deus sempre vai estar com nós, né? Ali no nosso coração, né? Ele dá paz, Ele traz esperança para nós, né, irmã? Ele sempre Ele está assim, ó. Então aqui na palavra fala assim também: igualmente, acesso pela fé esta graça na qual estamos firmes e a glória, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então é tudo que nós estávamos falando, né, irmã Adriana? Na paz, temos que ter firmeza, né, na palavra, né, no que nós vamos falar, no que nós vamos aprender, né, porque muitas das vezes nós aprendemos aqui na igreja uns com os outros, né, Com certeza. porque nós estamos vivendo e aprendendo, né, porque aquele que diz que sabe tudo, às vezes não sabe nada, né, Andriele? Então, nós temos que aprender uns com os outros, né, Andriele? Se ele, aqui também diz não. E não somente isto, mas também nós gloriemos na própria tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, quando nós estamos bem atribulados, né, irmã Andriele? Nas tribulações, tudo, ali Deus dá, né, dá para nós a perseverança, né? Que nós devemos de perseverar na experiência e esperança, né, irmã Adriana? Com certeza. Então, é assim que nós vamos ter paz com Deus, né? Na tribulação, na luta, na dor, na dificuldade nas nossas vidas, né? Então, Jesus traz essa palavra, né, nessa noite maravilhosa para nós, certeza. Né? Para nós ter paz com Ele, né? Então, aqui... Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nós foi autografado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelo ímpio. Então, palavra boa, né, irmã André? Essa noite para nós, que quero deixar para os irmãos essa palavra, né? E que é maravilhoso quando Deus está com nós, que nós pensemos que estamos fracos ali, nós estamos fortes, né, irmã André? Né? Daí, muitas das vezes nós pensamos, hoje não estou fraco, mas ali que Deus está fortalecendo o nosso coração, nosso espírito, né, na presença dele. E nós chegamos aqui, que nem às vezes a irmã falou, né, na igreja, quando nós recebemos aquele abraço, né, aquele abraço que os irmãos abraçam, cura. Né? Aquele abraço parece que cura a alma da gente, né? Porque Deus diz assim para nós, né?
que nós temos que orar uns para os outros, para Jesus curar a alma, curar a vida, né? Nossa, né? Porque a nossa alma é preciosa para Jesus, né? Então nós devemos se fortalecer sempre na palavra do Senhor. Passa a palavra para a irmã. Amém. Viu a gente falando sobre a tribulação e a perseverança, e essa palavra veio ali para fechar com chave de ouro. Temos recados? Temos vários recados que o pessoal está comentando aqui. Eita, Glória. Glória. O primeiro comentário foi do pastor Pedro. A irmã tem tudo para ser radialista. O irmão Mael, paz do Senhor, a irmã Nega é uma bênção. Eu lembro dela quando eu tinha 10 anos. E ela continua firme, uma referência para nós todos, da Projeto de Deus. Grato a Deus por essa irmã. Amém. Amém. É verdade. Que Deus que abençoe ele. Manda um abraço lá no coração dele. A missionária Elizabeth, irmã Nega, companheira de longas jornadas nossas, juntas, mulher de oração. Amém, graças a Deus, abençoe ela, Jesus. A tia Daisy, mas a mãe velha, que Deus abençoe grandemente sua vida, a senhora é uma bênção de Deus. Amém, a Deus que abençoe a vida dela. A irmã Beth é uma pessoa maravilhosa, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida dela. A Josi também é uma pessoa sem palavras, adoro vocês meninas. A Andriele também é uma grande bênção, pessoas simples e muito querida, pessoas abençoadas por Deus. E aí ela colocou, verdade, irmã Andriele, é na simplicidade que Deus abençoa. Amém. O irmão Tobias, paz do Senhor, que Deus abençoe a vida da irmã Nega, minha mãe, para sempre estar buscando a Deus. Amém, Deus que abençoe a vida dele, também da família dele lá. A irmã Mileide, a paz do Senhor Jesus. Minhas irmãs amadas, irmã Nega sempre firme na presença de Deus, com zelo e com amor. Amém, Jesus. Só eu sei o valor de um abraço quando eu recebia aí na igreja. Amém, graças a Deus. E está conosco que não comentaram, mas estão aí a irmã Suzana, a Pri, o Rubens, o irmão Paulo Roberto, o irmão Paulo Alves, a missionária Karine, a Daniela Dias Nunes, a irmã Marilei e a irmã Marizete Finger. Amém. Deus abençoe aí vocês que estão acompanhando nossa live. Agradecemos a participação de vocês. E irmã Nega, não, deixa eu dar meu recado antes de eu lhe pedir isso. Vamos aos nossos recados. Como vocês viram, vocês vão ser bem recebidos, bem abraçados, se sentirem de vir fazer uma visita para nós. Os endereços vão estar subindo aí nos comentários. Mas aqui na nossa sede a gente tem culto domingo às 7 horas, quarta e sexta às 8. O nosso endereço, Rua Oswaldo Constanzi, 65, no bairro Vitória. Lá no Barcelos tem culto terça e quinta às 8 e a rua é Rua Senador Raul Pila, 292, lá no Barcelos. Então, se você achar que lá é mais perto ou aqui na sede é mais perto, vai ser bem recebido de qualquer forma. Toda segunda a gente tá aqui no Facebook. Compartilhe aí para vir mais pessoas ouvirem um pouquinho da palavra de Deus. Novamente quero agradecer sua participação, que Deus abençoe sua vida muito mais. Eu agradeço principalmente pelas suas orações. Amém. Que sempre que a senhora for orar, lembra de nós, do nosso projeto aí. E a senhora pode fazer essa última oração para nós? Faço. Então vamos orar. Fecha aí teus olhos e faça essa oração conosco. Pega aí o copo com água também, né, Adriana? Quem tá em casa, eu vou pegar minha garrafa para ver se você é maior. Vamos orar aqui pro copo d'água. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ó Cristo Jesus, te agradecemos, Senhor, pelas vidas, Senhor, das pessoas, Jesus, que
que nós assistimos, Jesus querido. Abençoa o irmão Mael, Jesus amado. Continua, Senhor, abençoando todas as pessoas nessa noite, Senhor. Ó, querido Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite. Ó, meu Deus, eu te dou louvor nessa noite, Jesus, pela minha vida também, pela vida da minha família, Senhor Jesus. Ó, querido Jesus, abençoa todos os irmãos da Projeto, Jesus querido. Nós te agradecemos, Senhor, por esta porta dessa igreja que se abriu, Senhor. Pela vida do pastor, nós te demos graça também, Senhor. Ó, querido Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu novamente de eu estar aqui, Senhor. E que não fique só nessa, Jesus querido, mas que o Senhor prepare outras, em nome de Jesus. Ó, querido Jesus, venho te agradecer por todos nessa noite, pelas meninas que estão aqui com nós nessa noite, e te dou graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Então você aí... da água, que está abençoada. Né? Amém. E você que nos assiste, já nos segue nas redes sociais, é @projetcast lá no Instagram. E o da igreja é @Igreja Projeto de Deus 18. A gente sempre posta lá os links, então segue lá, acompanha a gente para os próximos episódios e logo eu creio que nós vamos marcar outro. E assim nós vamos. Então, tá bom. Obrigada, Deus abençoe a todos vocês. Também. Até segunda que vem. Até segunda que vem. De hoje não foi.